Olá, meu nome é Ana Júlia e eu sou a monitora de matemática de vocês. Vamos lá para o segundo RED. No roteiro de estudo do segundo RED, a professora aborda os seguintes conteúdos: conjuntos numéricos, equações de primeiro grau, equação de segundo grau, racionalização, teorema de Pitágoras, relação trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá para as atividades. Desculpa, porque está muito longe. Ai. A internet é uma benção. Vamos lá. Aí. Exercícios. Aqui no primeiro exercício ele fala: o produto da idade de Pedro tem da idade de Pedro pela idade de Paulo, ou seja, Pedro vezes Paulo, a idade de Pedro vezes a idade de Paulo, é igual a 374. Então, eu coloquei aqui em abreviação PE para Pedro e PA para Paulo. Pedro vezes Paulo é igual a 374. Pedro é 5 anos mais velho do que Paulo. Ou seja, Paulo mais 5 anos é igual à idade de Pedro, certo? Calcule a idade de Pedro e também a idade de Paulo. Aí vamos lá. Para você fazer a conta, você tem que ter uma única incógnita. Ou seja, então eu vou pegar aqui Pedro e vou substituir por PA mais 5. Então vai ser PA mais 5, que é Pedro, vezes PA é igual a 374. Você fazendo a multiplicação. PA vezes PA ao quadrado. 5 vezes PA, 5PA. Igual a 374. 374 passa para o outro lado. Está positivo, passa negativo. Então vai ficar Paulo ao quadrado mais 5 Paulos menos 374 igual a 0. Aqui vai ser uma equação de segundo grau básica. Então, vocês vão usar Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, que é delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. A letra A é 1. Por quê? Porque A sempre é o número que acompanha a incógnita elevado ao quadrado. PA é a incógnita. Aqui do lado de PA não tem nada, então é 1. 1 é igual a A. B é igual a 5, porque B é o que acompanha a incógnita a incógnita que está elevada a 1, ou seja, PA. Qual que é o número que está acompanhando? É o 5. E o último, C, que é o que não tem incógnita acompanhando, que é o menos 374. Delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 25. 5 vezes 5, 25. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 374, 1496. 1496 mais 25 é igual a 1521. Então, delta dessa equação é 1521. Aí, agora a gente vai para a fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta, por isso que a gente teve que fazer delta primeiro, dividido por 2 vezes A. Menos 5 mais ou menos 39, que é a raiz de 1521, sobre 2 vezes 1, 2. PA' é igual a menos 5 mais 39, menos 5 mais 39, dividido por 2, igual a 34, porque menos 5 mais 39 é igual a 34, dividido por 2, repete. Divide esse número, vai dar 17. Provém, porque é um número positivo. PA, 2 linhas, vai dar um erro de não provém. Por quê? Menos 5 menos 39,
ambos são negativos. Então, 2 números negativos, você está devendo R$5. Você vai dever mais 39. Não tem como você sair ganhando, então vai ser negativo também, menos 44. 5 mais 39, porque o sinal é igual, você soma e conserva o sinal do maior. Se o sinal é diferente, você subtrai e conserva o sinal do maior, ok? Divide por 2, menos 44 dividido por 2 é igual a menos 22, então não provém. Então, Pedro é igual a 17 mais 5. Pedro é igual a 22. Então, Paulo tem 17 anos e Pedro tem 22 anos. Ponto. Acabou. Vamos para a segunda atividade. Aqui a gente vai usar nada mais nada menos do que Teorema de Pitágoras. E também temos que aprender seno, cosseno e tangente. Aqui, peraí. Não, na realidade, esse daqui não usa Teorema de Pitágoras, só é seno, cosseno e tangente. Então, cosseno de um ângulo. Isso aqui é um ângulo. Esse aqui, o nome desse ângulo não vou me lembrar agora. Mas tem alfa, beta e ômega. Esse aqui é o ômega, se eu não me engano. Se eu estiver errada, é só um ângulo, gente. Então, para qualquer ângulo, cosseno de qualquer ângulo é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado desse ângulo, tipo o cateto desse ângulo aqui de 30 graus. O adjacente dele é esse 16 e o cateto oposto dele é o que não tem nenhum número aqui, é esse aqui. E essa aqui, essa linha grande aqui é a maior linha de um triângulo, é a hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de um ângulo. Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de um ângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente de um ângulo, ok? Então, vai ser seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus, que são os ângulos notáveis, que são os ângulos que mais se usam num cálculo de triângulos. Seno de 30 graus, para a gente aprender a fazer essa tabelinha, eu sempre faço uma musiquinha. Coloco seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 graus. Desse jeito. Aí vai ser 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Também tem músicas mais bonitinhas no YouTube, é só para pesquisar música dos ângulos notáveis, seno, cosseno, tangente. Aqui, A é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que são os números que estão mostrando aqui. Então, vai ser o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é igual a 16, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é x, que é a incógnita que está sendo apresentada. Raiz de 3 sobre 2, por quê? Que eu coloquei esse número aqui, porque você vem aqui, cosseno de 30 graus, cosseno de 30 graus aqui, raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 16 sobre x. Multiplica cruzado, vai ficar raiz de 3x é igual a 16 sobre 2. 16 vezes 2, desculpa. Multiplica cruzado. Raiz de 3x vezes raiz de 3 vezes x e 2 vezes 16. Vai ser raiz de 3x é igual a 16 vezes 2. Raiz de 3x é igual a 32. Passa a raiz de 3 para o outro lado, dividindo, porque ele está multiplicando aqui. Vai ficar, então, x é igual a 32 sobre raiz de 3. Como a raiz não pode ficar no denominador, você vai ter que racionalizar. Ou seja,
multiplicar pela própria raiz, fazendo com que ela se torne o número 1. Raiz de 3 sobre raiz de 3, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, você vai multiplicar 32 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3. 32 vezes raiz de 3 vai dar 32 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, x é igual a 32 raiz de 3 sobre 3. Se o 32 fosse um número divisível por 3, você teria como dividir 3 sobre 32 dividido por 3. E aí ficaria um número. Mas como não é um número divisível por outro, não tem como simplificar. Então fica esse número grande mesmo. Agora vamos lá para B. Na letra B, ele mostra aqui uma incógnita como ângulo, cateto oposto, porque o cateto adjacente é esse, sobre hipotenusa, ou seja, seno de y. Você vai colocar seno de y é igual a 13, que é o cateto oposto, sobre hipotenusa, que é 26. Divide ambas as partes por 13, por quê? Porque 13 é o máximo divisor comum de 13 e 26. Se você pegar e fizer o MDC deles dois, vai dar 13. E aí vai dar 13 dividido por 13, 1. 26 dividido por 13, 2. Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Ou seja, y é igual a 30 graus. Simples e fácil. Aqui, nesse aqui, ele também mostra um seno, porque, ó, 60 graus é o ângulo proposto, cateto oposto dele sobre a hipotenusa. Então, vai ser seno de 60 graus é igual a W sobre 18. Raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60 graus, é igual a W sobre 18. Faz o mesmo esquema. Pega a raiz de 3, multiplica por 18 e o 2 multiplica por W. 18 raiz de 3 é igual a 2W. Passa o 2 para o outro lado dividindo, porque aqui ele está multiplicando, vai ficar 18 raiz de 3 sobre 2. 18 é divisível por 2, então você divide 18 por 2, que vai dar 9. 9 raiz de 3 é igual a W. Essa simplificação que eu falei para vocês na letra A. Letra D. Vamos lá. Cateto adjacente do ângulo proposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser o cosseno de 45 graus. 20 sobre z. Cosseno é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar, multiplica, raiz de 2 vezes z e 2 vezes 20. Vai estar aqui. 20 vezes 2, 40. Raiz de 2z abaixa. Aí, vai passar a raiz de 2 para o outro lado dividindo, porque aqui ele está multiplicando, e vai racionalizar novamente, pegando raiz de 2 e colocando ele sobre ele, que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1. Vai dar 40 vezes raiz de 2, 40 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. E aí, você simplifica dividindo 40 dividido por 2. Vai dar 20 raiz de 2. Z é igual a 20 raiz de 2. Vamos lá para o número 3. O mastro CD de um navio é preso verticalmente, ou seja, esse mastro aqui, CD, verticalmente por aços fixos na proa A e na popa B, conforme mostra a figura a seguir. Se o cabo BC mede 10 raiz de 3 metros, BC mede 10 raiz de 3 metros, qual a altura do mastro? Então, qual que é a altura aqui? Então, vai dar BC é o cabo BC, né? Aqui é o mastro e aqui está o ângulo. Ele quer saber, então, vocês já pegaram o macete? Eu creio que sim. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser
Seno de 30 graus. Cateto oposto é x e a hipotenusa é 10 raiz de 3. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, multiplica x vezes 2 e 10 raiz de 3 vezes 1. 10 raiz de 3 é igual a 2x. 10 raiz de 3 é igual 10 raiz de 3 sobre 2 é igual a x, porque o 2 passa para o outro lado dividindo, porque aqui ele está multiplicando. 10 raiz de 3 sobre 2 é igual a x. Divide 2 por 10, vai dar 5. 5 raiz de 3 é igual a x. O mastro mede 5 raiz de 3 metros. 4. Na figura a seguir, o ângulo da vértice B é reto. Quanto vale x? Aqui é a figura. Tá vendo? Aí aparece aqui. Não se preocupem com o meu desenho, tá, gente? Ele quer saber o valor de x. Então, ele dá dois ângulos pra gente. 60 graus e 30 graus. Aqui ele tem uma tangente, porque ele tem duas incógnitas nos catetos. Cateto oposto e cateto adjacente. X e y, tangente de 60 graus é igual a x sobre y. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Se a gente quer x, vamos colocar o y como evidência. Vai ser y raiz de 3 é igual a x. Y é igual a x dividido por raiz de 3. Por que eu fiz todo esse fuzuê? Porque aqui o y está dividindo, então é ele que tem que passar para o outro lado multiplicando. Aí ele vai passar multiplicando, e depois esse númerozinho raiz de 3 vai passar para o outro lado para virar x. Então vai ser y igual a x sobre raiz de 3. Racionalize, raiz de 3 sobre raiz de 3, multiplica x raiz de 3, raiz de 3x. Raiz de 3 sobre raiz de 3, 3. Corta-se as raízes e sobra o 3. Por quê? Raiz de 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é igual a 3. Volta tudo para o mesmo cômodo. E agora a tangente de 30 graus. Por quê? Porque você quer saber aqui o valor completo disso aqui para você conseguir fazer o x. Tangente de 30 graus é igual a x sobre 10 mais y. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x dividido por 10 mais raiz de 3x sobre 3, que é o y que aparece aqui. Tá vendo? Aí você passa esse daqui que tá dividindo, você vai passar multiplicando pro outro lado. Vai ficar, então... Ah, tá, não expliquei, desculpa. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Por isso que tem a raiz de 3 sobre 3 aqui. Aí volta aqui. Ele tá dividindo, ele passa multiplicando. Vai virar raiz de 3 sobre 3 vezes 10 mais raiz de 3x sobre 3. É igual a x. Multiplica. Raiz de 3 sobre 3 vezes 10. Raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3x sobre 3. Tá. Aqui nota-se que você vai fazer uma exponencialização, porque o número é o mesmo, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, o único que interfere é o x. Então, você passa o x só multiplicando para o outro lado e guarda aqui a exponencialização. Raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3, que é igual a raiz de 3 ao quadrado. Então, vai ficar 10 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3 ao quadrado vezes x igual a x. Raiz de 3 sobre 3 ao quadrado é igual a 1/3, que eu fiz aqui, ó. Raiz de 3 sobre raiz de 3, raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. 3 vezes 3, 9. Igual a raiz de 9, 3. 9 continua 9. Divide ambos por 3, que ambos são divisíveis por 3, vai dar 1/3. Então, substitui aqui. 10 raiz de 3 sobre 3 mais 1/3, que aqui eu coloquei bem pequenininho, porque não precisa colocar 1. Lembra do x que tá multiplicando aqui? Ele não some, ele vem pra cá. E aí, igual a x.
10 raiz de 3 sobre 3 é igual a x menos x raiz de 3. Passa para o outro lado. Aqui ele está somando, ele passa subtraindo. Vai ficar, então, 10 raiz de 3 sobre 3 é igual a 3x menos x sobre 3. Vocês poderiam cortar esses 3 aqui, mas eu resolvi continuar a conta, só para mostrar aqui. 3x menos x é igual a 2x. Então, vai descer o 10 raiz de 3 sobre 3 igual a 2x raiz de 3. Corta o 3, porque se você divide 3 de ambos os lados, corta-se esse 3 aqui. Se você multiplica, quer dizer, 3 de ambos os lados, corta esse aqui e não interfere na conta. Então, vai ficar 10 raiz de 3 é igual a 2x. Passo o 2 para o outro lado. 10 raiz de 3 sobre 2 é igual a x. Divide aqui, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 raiz de 3. Resposta: x é igual a 5 raiz de 3 centímetros. Porque aqui o termo que eles estão usando de métrica é centímetros. Número 5. Considere os triângulos retângulos PQR e PQS. PQR, que é esse triângulo retângulo menor, PQS, que é esse triângulo retângulo maior. Se RS esse aqui até aqui, é igual a 100. Quanto vale PQ? Quanto vale isso aqui? Vai fazer quase a mesma coisa que fez na número 4. Aqui. RS é igual a 100. Aqui o triângulo maior, triângulo menor. X é o valor que a gente quer. E Y é incógnita. Vai fazer a mesma coisa que fez com tangente de 60 graus, colocando x e y, vai dar o mesmo número, y é igual a raiz de 3 sobre x, raiz de 3x sobre 3, quer dizer. E agora a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é igual a x dividido por 100 mais y. 3, raiz de... Calma. Aqui, cateto adjacente sobre cateto oposto. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Naquele, deu ao contrário porque o cateto adjacente dele... do número 30, era 10 centímetros e y, e o cateto oposto era x. Nota-se aqui, né? Certo? Não, gente, é a mesma coisa, desculpa. Eu achei que era contrário, mas só acrescentou um zero, tá vendo? Em vez de ser 10, é 100. Vai ser tangente de 30 graus é igual a x sobre 100 mais y. Raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus, como a gente viu no anterior. Vai dar na mesma, x sobre 100 mais raiz de 3 sobre x sobre 3, que é o y que a gente mostrou lá, que aqui, ó. Com as contas, mostramos que y era isso. Aí vai pegar esse aqui que tá embaixo, tá dividindo, ele passa multiplicando. Vai multiplicar ele, chuveirinho, raiz de 3 sobre 3 multiplicado por x, raiz de 3 sobre 3 multiplicado por raiz de 3 sobre 3x. Vai dar na mesma. Aqui vai dar a exponencialização, porque é o mesmo número. E aí, só vai mudar que aqui é 100 ao invés de ser 10. Vai ser 100 raiz de 3 sobre 3, mais 1/3 x, que é o x que estava aqui, 1/3 vezes x, que é x sobre 3, que é a mesma coisa, igual a x. Passa para o outro lado, que ele está somando, ele passa subtraindo. Abaixa o 100 raiz de 3 sempre. E aí vai dar 2x sobre 3, como a gente viu no anterior. Corta
o 3, vai dar 100 raiz de 3 igual a 2x. 2 passa para o outro lado, como estava multiplicando, ele passa dividindo. 2 dividido por 100 é igual a 50. 50 raiz de 3 é igual a x. Então, PQ, que é a linha, né? Por isso que eu coloquei a linhazinha aqui em cima, o segmento de reta, é equivalente a 50 raiz de 3. Ok? Quase a mesma questão com uma pegadinha ou outra. Dá para se confundir bastante, mas só que o professor colocou só para vocês conseguirem entender certinho como funciona seno, cosseno, tangente. Número 6. Ai. A atividade número 6 fala: um botânico interessado em descobrir qual o comprimento da copa. Copa é isso aqui. Tronco, isso aqui. De uma árvore, fez as observações indicadas na figura abaixo, a partir de um ponto no solo. Um comprimento H em metros desta copa. A copa. Aqui nota-se um triângulo retângulo maior e um triângulo retângulo menor, onde um está focado na árvore inteira e o outro está focado apenas no tronco, porque vai subtrair o tronco pela árvore. Ou seja, vamos pegar aqui para me explicar melhor para vocês. Aqui. Desculpa de novo pelo meu desenho feio. Mas eu coloquei o tronco como T, porque, né, é o tronco. E H, que já estava lá, que é a incógnita indicada para a copa. TH é a árvore completa. Vamos calcular primeiro o valor de T, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 graus, se você foi lá... Deixa eu voltar lá naquele quadrinho que eu mostrei para vocês no começo. Tangente de 45 graus é igual a 1. Então, 1 é igual a T sobre 10. Multiplica cruzado. 1 vezes 10 é igual a 1 vezes T. 10 é igual a T. 10 é o valor do tronco em metros. Opa! Agora, mediremos TH. Opa. Por quê? Porque eu preciso pegar primeiro esse triângulo maior e fazer a conta. Então, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente novamente, mas agora de 60 graus. Tangente de 60 graus é a raiz de 3. Então, vai ser TH, que é a árvore inteira, sobre 10, que é 1 metro aqui que demonstra. Então, vai multiplicar cruzado e vai notar que 10 raiz de 3 é igual a TH. Para a gente saber o valor da copa, a gente tem que pegar o TH menos o T, certo? A árvore completa menos o tronco, que vai ser igual a H. Então, vai ser 10 raiz de 3 menos 10. Você vai evidenciar o 10 e colocar, multiplicando entre parênteses, o resto dos números. Então, se você pegar o 10 e dividir por 10 raiz de 3, vai dar raiz de 3 menos 10 dividido por 10, 1. Então, 10 vezes raiz de 3 menos 1 é a mesma coisa de 10 raiz de 3 menos 10, que é a copa, que está lá na letra A.
10 raiz de 3 menos 1. 10 vezes raiz de 3 menos 1. Ok? Agora vamos para a letra 7, número 7. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente ou seja, ele quer saber a altura que ele vai chegar na rampa, que é o comprimento da rampa aqui, ó. Pensa que aqui é uma rampa que ele tá subindo e tem 36 metros em um ângulo de 30 graus e ele quer saber a altura. Então, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa, seno de 30 graus. Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Então, vai ser x sobre 36, porque cateto oposto sobre hipotenusa. X sobre 36 é igual a 1 sobre 2. Multiplica cruzado, x vezes 2 e 36 vezes 1. 36 é igual a 2x. Passa o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 36 sobre 2 igual a x. 36 sobre 2 é igual a 18. 36, quer dizer, 36 dividido por 2 é igual a 18. Então, 18 é igual a x. Letra E. Aqui, letra E. 18 metros é a altura em que a pessoa... É a altura que a pessoa vai estar quando sobe a rampa inteira. Vamos lá. Tem a 8 ainda. Se um cateto é a hipotenusa de um triângulo, um cateto, os lados que eu já disse. E a hipotenusa aqui, ó. De um triângulo medem 2A e 4A, respectivamente. Então, a tangente do ângulo oposto ao menor lado é... Ele quer saber a tangente. Ó, aqui é um cateto. Se um cateto de um triângulo retângulo mede 2A e a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 4A, qual que é a tangente do ângulo oposto ao menor lado? Ou seja, oposto, esse vai ser o menor lado. Por quê? Porque, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Usando o teorema de Pitágoras, a gente vai eliminar o A e só vai acrescentar ele no final, ok? Então, vai ser assim. 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado, porque a gente não sabe o valor daqui. Então, vai ser 4 ao quadrado, 16, igual a 4 mais x ao quadrado. Passa o 4 para o outro lado, porque ele está somando, ele vai passar subtraindo. 16 menos 4 é igual a 12. Abaixo o x ao quadrado. 12 é igual a x ao quadrado. Para a gente pegar e tirar o quadrado da incógnita aqui apresentada, a gente vai ter que colocar esse 12 em uma raiz. Ou seja, vai ter que fazer raiz quadrada de 12 para tirar o x daqui. Raiz quadrada de 12, a raiz quadrada de 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 2 vezes 2, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. E abaixa a raiz quadrada de 3, porque não tem onde levar ela. Então, vai ser raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3, que é a raiz de 12 simplificada. Aí, por isso que eu coloquei aqui, 2 raiz de 3A. Aí, agora, ele quer saber a tangente desse ângulo. Qual que é a tangente? Vai pegar o 2
cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai pegar o 2, colocar sobre 2 raiz de 3, é a tangente de x. Você vai pegar e vai... Ai, eu tô rouca. Você vai pegar e vai multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 3, entendeu? Calma aí, deixa eu pegar e vou fazer com o lápis. Aí aqui, por que que virou 1 sobre raiz de 3? Porque você divide o 2 por 2. Se você divide ambas as partes por 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. 2 dividido por 2 é igual a 1. Não precisa aparecer aqui, porque 1 vezes qualquer número é o número mesmo. Então, vai ser raiz de 3. Racionalize esse número. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que é igual a 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. Já expliquei isso, que é igual a 3. Ok? Então, para simplificar, só corte a raiz quando os dois números são iguais. Raiz de 3 sobre raiz de 3 é igual a tangente de 30 graus. Então, é a letra B. Pronto. Acabamos o RED 2. Muito obrigada pela atenção de vocês, por quem assistiu. Qualquer dúvida pode me procurar no privado.